Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Renata Tanho e nós estamos aqui no nosso ciclo de palestras do FILCE. Hoje nós vamos receber o Rui Pereira, um cartomante muito experiente, famoso, de Portugal, de Lisboa, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a cartomancia nos dias atuais. Rui, muito obrigada pelo convite. Obrigado, eu. Imagina, seja bem-vindo. A Obrigado. ideia é que mais pessoas possam conhecer o seu trabalho, enfim. Então, conta um pouquinho para a gente Obrigado. o que você pensou para dividir hoje. Eu pensei de facto falar um pouco sobre a cartomancia nos dias de hoje, porque como tudo na vida, nós estamos numa fase onde vivemos em constante mudança, não é? Tudo evolui, os tempos evoluem, Uhum. tudo altera e de facto a área da cartomancia também tem-se vindo a alterar e a adaptar à época atual em que nós estamos a viver neste momento, não é? E de facto a cartomancia nos dias de hoje, que é o nosso tema, não é? Não é a mesma cartomancia que de facto se praticava nos tempos de antigamente. Eu posso falar pelo meu avô e pela minha bisavó, que eram pessoas de facto que utilizavam vários oráculos e várias formas para poder prever o futuro, e pelas consultas que eu assisti e pelas vivências que eu tive na minha infância e em toda a minha adolescência, presenciei todo esse trabalho da parte deles, vim de facto a constatar que a forma de leitura não só é a mesma, tanto do próprio cartomante, mas também como do receptor, portanto do próprio consulente, porque eu acredito muito em energias e acredito de facto que existe uma sintonia entre o cartomante e o consulente. E de facto também as pessoas no dia de hoje, como nós, nos dias de hoje, também somos muito diferentes do que como éramos de facto os nossos avós, os nossos bisavós no passado. Há todo um processo de evolução e a própria linguagem se altera, o próprio mundo, a própria vida, tudo tem vindo a tomar proporções e tudo tem vindo a ser alterado. Mas de facto eu acredito que tem vindo a alterar porque também o facto de ter havido uma grande expansão e o facto de ter havido uma grande divulgação do esoterismo no mundo, porque há cerca de alguns anos para cá, posso precisar, há cerca de se calhar de uns 10 a 15 anos para cá, é que houve um despoletar em todo o mundo, de facto, sobre a parte do esoterismo. Sempre houve curiosidade, sempre houve videntes, sempre houve curandeiros toda a vida, sempre houve adivinhos, mas o que eu posso falar aqui por Portugal, que é aqui onde eu vivo, é que antigamente era tudo muito tabu, era tudo Uhum. muito mais, as pessoas tinham muito mais receio, procuravam de uma forma muito mais respeitosa, que é importante lembrar, por isso é que Interessante. a cartomância nos dias de hoje está de facto um pouco, eu não sei se a imagem parou um pouco, não, Mas agora já voltou, você já voltou. porque está aqui a ficar um pouco sem bateria, se não tenho que colocar aqui na bateria. E acontece que, de facto, antigamente as pessoas eram muito mais respeitadas e os próprios cartomantes, os próprios adivinhos eram pessoas que eram mais respeitadas e as pessoas que recorriam à área das mâncias, de facto, também procuravam quando tinham, de facto, momentos de muita preocupação e de aflição. E, obviamente, aí tudo acontece e tudo surge e tudo flui de uma forma muito mais séria, ao contrário de hoje, ao contrário que hoje em dia as pessoas recorrem a estas consultas, muitas por curiosidade, muitas por vezes sem problemas e de facto o vulgarizar as consultas espirituais e o fazer frequentemente consultas e de várias terapias e de várias áreas das mâncias, por curiosidade acaba-se por banalizar muito. E é isso que eu acho muito errado. Eu acho que nós temos e devemos procurar alguém dentro destas áreas quando sentimos que de facto existem alguns problemas ou quando existem algumas situações ou precisamos de algumas orientações para recorrer a um tarólogo, a um astrólogo, a um cartomante. E não fazer de facto desta área e não recorrer de uma forma muito vulgar.
porque o que é que acontece? Acontece que neste momento em Portugal houve um despoltar de cartomantes, tarólogos, terapeutas, todas as pessoas e toda a gente quer ser cartomante e tarólogo. E obviamente que isso acaba por vulgarizar muito a nossa área e a nossa classe de tarólogos, que já cá andamos há muitos anos e também estudamos muito. Eu acho que é importante, de facto, as pessoas terem conhecimento, aprenderem, porque o tarot e as cartas não servem só para falar sobre o futuro, serve muito para autoconhecimento e para fazer um trabalho que é importante também nós conhecermos a nós próprios e aos outros, e de facto as cartas são fantásticas nesse sentido, mas eu acredito e eu sinto que é de uma grande responsabilidade o facto de nós termos que usar as cartas para outras pessoas, a fazer previsões e de facto a fazer também utilizá-lo de forma terapêutica. E não podemos banalizar e não podemos vulgarizar esta arte e esta energia que é tão precisa neste momento no mundo atual em que nós estamos, não é? E eu tenho vindo a constatar por experiência de consulentes que me procuram e pelo aquilo que eu também vou vendo pelas redes sociais, porque as redes sociais também de facto têm vindo a mostrar muita coisa, e eu sinto que a nossa classe de tarólogos e terapeutas tem vindo a banalizar-se muito. E eu sinto, por isso é que falámos sobre a cartomância no dia de hoje, eu sinto de facto esta banalização tem vindo a vulgarizar muito a cartomancia. Por isso é que eu sinto e acredito que é importante, de facto, as pessoas também analisarem muito bem e tentarem procurar sempre o melhor terapeuta, o melhor cartomante, conhecer bem, porque como em todas as áreas há pessoas honestas e há pessoas desonestas, como toda a vida houve, como sempre Claro. aconteceu, não é? Não é só de agora, sempre aconteceu isso. Mas de facto as pessoas também estamos a passar por momentos muito turbulentos, o mundo está numa fase de transformação radical. Eu sinto que as pessoas cada vez estão mais egoístas, estão mais agressivas, estão mais impulsivas e por vezes quando nos procuram até transportam essa agressividade, essa tensão, na ânsia do saber, e vê-se que existe muitas pessoas que têm muita sede de saber, mas direcionam mal as energias. E eu tento sempre, e como tu também deves ter essa experiência, não é? Tentar apaziguar as pessoas, tentar tranquilizá-las, tentar fazer com que elas possam mudar o tipo de energia com que chegam até nós, tentar orientá-las da melhor forma, é mais forçoso. E eu antigamente vi o meu avô, cheguei a assistir a algumas consultas também da minha bisavó, tenho uma vaga ideia, não consigo precisar tão bem como o meu avô, e era muito mais fácil, que as pessoas também assimilavam as coisas de uma forma muito mais tranquila, as pessoas acreditavam mais e tinham muito mais resultados. É interessante que as pessoas também tinham resultados muito mais rápidos e acabava por haver uma sintonia entre o cartomante e o consulente muito mais positiva, porque as pessoas respeitavam-se e acaba por haver uma energia limpa, digamos assim. Neste mundo atual não, as pessoas de facto recorrem porque as pessoas até vêm à minha consulta e depois se eu digo alguma coisa que não coincide com aquilo que as pessoas queiram ouvir, mas o seu colega disse-me que era assim, mas eu fui ao outro lado, a outro sítio e disseram que ia acontecer assim, você está a dizer que vai acontecer de outra forma, portanto as pessoas não seguem só um cartomante, as pessoas misturam tudo, esta sede de saber, isto é um veneno que acaba por envenenar os próprios consulentes e deixá-los totalmente num mundo de turbilhão e de confusão permanente, porque estas misturas de energias e de cartomantes não é saudável, isto é como uma pessoa ter uma dor de cabeça e ir a 4 médicos neurologistas e cada médico passa uma receita e a pessoa vai enviar a receita desses 4 médicos e toma os medicamentos todos misturados. O que é que acontece? Isso vai ter um efeito e vai ter um desfecho muito negativo. E assim acontece também na nossa área da cartomancia. E eu acredito que nos dias de hoje, eu assumo, e não tenho problemas em falar sobre isso, eu acho que é uma área e neste momento as pessoas estão a promiscuizar. A cartomancia é algo maravilhoso, o tarô, qualquer oráculo, as mâncias,
é algo fascinante. Eu trabalho com vários oráculos, com vários tarôs, com vários baralhos tradicionais, com vários baralhos ciganos, com leitura de borras de café, folhas de chá, com leitura do charuto, com leitura de búzios. Eu trabalho com tantas áreas e acho que são áreas de adivinhação e mesmo de autoconhecimento tão bonito e é tão interessante quando nós estamos a fazer uma consulta e onde as pessoas bebem as nossas palavras e Uhum, assimilam aquilo que nós dizemos, as pessoas conseguem ter resultados muito mais positivos na vida delas também e acabam por conseguir aprender com isso. Eu tenho clientes fiéis há muitos anos, clientes que eram do meu avô, clientes que eram da minha bisavó e que já partiram e muitos já faleceram, os pais, os avós, e agora tenho as netas, tenho as filhas ainda e filhos, pessoas que vinham da parte do meu avô, e ainda tenho, graças a Deus, ainda tenho muitos clientes que me seguem há muitos anos e que seguiam o meu avô e que se lembram perfeitamente em criança, acompanharam os pais que iriam aos meus avós, e é bonito porque são pessoas que me respeitam, que me seguem e têm tido resultados estrondosos nas minhas previsões, na forma como eu os ajudo. Mas também temos aquele lado de cliente paraquedistas, não é? Aqueles clientes que vêm uhum, por curiosidade, aqueles clientes que vêm gastar dinheiro, porque eu digo muitas vezes às pessoas, não venham gastar dinheiro só por vir brincar, só por vir fazer uma consulta por graça, porque isto não é por graça, nós não vamos ao médico por graça, nós vamos por uma necessidade, porque precisamos de receber um aconselhamento porque nos dói alguma coisa no nosso corpo ou não nos sentimos bem. E a cartomancia também deve ser procurada nesse sentido. E quando nós nos sentamos perante um cartomante e sentimos confiança nele, temos que o respeitar e uhum. temos que beber e assimilar tudo o que ele nos diz para que nós possamos também tirar proveito do cartomante. Se estamos a pagar, é para que de facto também podemos tirar algum proveito dele. E é Claro. importante que as pessoas façam isso nos dias de hoje, sigam um método desse cartomante. Obviamente que há pessoas que podem não sentir empatia e ter necessidade de procurar outro cartomante, que também pode acontecer, porque nós também somos feitos de energia e por vezes, às vezes também há energias que se incompatibilizam. E nem todas as pessoas têm que gostar de mim, como eu também não gosto de todas as pessoas. Não quer dizer que sejamos maus ou bons, mas tem a ver com energia. E de facto, até haver um caminho e até haver de facto esse encontro entre um cartomante e um consulente que se entendam, pode acontecer a pessoa ter que procurar um, dois, três cartomantes até haver essa sintonia. Mas por minha experiência de 22 anos que eu tenho Bastante. que trabalho nesta área, eu tenho sentido que os últimos 10, 15 anos têm vindo, os consulentes têm vindo de facto a desvalorizar um pouco o nosso trabalho. Não sei se é 15 porque eu anos para cá é bastante tempo, né? Pelo que você me diz, parece que antes, no tempo do seu avô, da sua bisavó, as pessoas respeitavam mais como se o cartomante ele fosse um sábio, né? Como se ele tivesse é, acesso a um conteúdo importante e hoje em dia é mais banalizado, né? exatamente, as pessoas acabam por banalizar um pouco e acabam por vulgarizar um pouco, de facto, o nosso trabalho, mas eu também tenho vindo a perceber que, de facto, como eu te digo, esta invasão de tarólogos curiosos, porque como tu sabes, as pessoas muitas ficam sem dinheiro, porque eu não entrei para o mundo da cartomancia por precisar de dinheiro, ou não entrei por achar que tinha um dom, não entrei por gostar muito de cartas e eu gosto muito do tarô, vou-me tornar cartomante. Não, eu nasci numa família de cartomantes, eu vivi a minha vida a presenciar todo este trabalho espiritual, portanto não foi uma escolha que eu fiz porque acho bonito, acho engraçado, adivinhar ao futuro, vou comprar um baralho e vou atender pessoas e vou ganhar dinheiro. Não, eu não fiz isso. E de facto é o que tem vindo a acontecer nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, tem acontecido muito isso. As pessoas acham muito giro, cria-se o fanatismo, são muito fanáticas por um mundo oculto, tiram os cursos, compram umas cartas, começam a fazer páginas no Facebook, começam a fazer diretos e agora sou cartomante, também quero ganhar dinheiro e depois acabam por promiscuizar e por vulgarizar muito o nosso trabalho que é sério. Eu acho bonito as redes sociais, as pessoas poderem divulgar o seu trabalho, mas é importante nós estudarmos e é importante nós sentirmos dentro de nós cada carta, sentir a energia de cada carta, de cada arcano, a simbologia toda, nós temos que saber tudo, não é? Porque é algo que está dentro de nós
para que nós possamos de facto fazer este trabalho de uma forma séria e honesta para com os outros, porque se nós não formos honestos com os outros, também não seremos honestos connosco próprios. Eu de facto eu sinto que é preciso haver mais honestidade e mais seriedade na área da cartomancia, e de facto nos tempos de hoje eu sinto que as coisas não estão a funcionar muito bem, e se de facto continuamos assim, acaba por esta classe, que é a nossa de cartomantes, acaba por se vulgarizar muito no futuro, e acredito que no futuro cada vez mais pessoas vão querer entrar neste mundo do esoterismo, muitos irão ajudar muitas pessoas, acredito que sim, que há pessoas muito boas ainda por entrar neste mundo, ou que ainda estão para nascer, e muitos que ainda estão a crescer, que vão de facto abraçar este trabalho de uma forma muito boa, mas também há muitas pessoas que irão de facto entrar também de uma forma muito errada, mas nós também não podemos, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua missão, não é? Nós não somos Deus, tentamos fazer o nosso melhor e cada um terá que passar por certas provações da vida para poder aprender e evoluir. Eu ao fim da minha vida, neste decorrer da minha vida, tenho visto muitos tarólogos que abrem lojas, que criam páginas, mas já não estão a trabalhar na área do tarô ou da cartomancia. São pessoas que pensavam que iam ganhar dinheiro e que era muito fácil e depois acabam por deixar e arranjar empregos em lojas ou em empresas, porque de facto acabam por perceber que o tarô não é tão fácil quanto isso e que é preciso algo mais, não é tão simples. E há muitas pessoas que fizeram workshops comigo para autoconhecimento e por curiosidade de saber como é que funciona a cartomancia, e empolgaram-se muito e quiseram abrir espaços e quiseram abrir logo o consultório. Muitos que eu conheci neste momento trabalham em áreas diferentes porque realmente perceberam que o caminho deles não era deitar cartas aos outros, porque não é querer. Há coisas que nós não podemos só querer, temos que sentir, temos que amar aquilo que fazemos, temos que abraçar este mundo como fosse, nós temos que cuidar dos outros como cuidamos de nós próprios. Só assim é que de facto tudo pode ter um resultado positivo e um final feliz. E cada vez eu sinto que há mais pessoas noutras áreas, noutras vertentes, e a espiritualidade não é isso, a cartomancia não é isso. A cartomancia é orientar, é ajudar, é auxiliar, é tentar dar caminhos para que as pessoas possam melhorar a sua vida. Mas eu também acredito que os consulentes também fazem uns bons cartomantes. E de Isso eu facto ia é importante perguntar. também, eu acredito isso também, que os próprios consulentes também fazem uns bons cartomantes. E também, de facto, eu acredito que a vida é um espelho e nós também, por vezes, atraímos muito aquilo que nós somos. Eu, de facto, tento também selecionar muitas pessoas, porque há pessoas também que não sinto compatibilidade com elas, mesmo consulentes, porque são pessoas que têm ideias e têm formas de pensar muito diferentes das minhas e que fogem à minha ética profissional. Eu também tento não atender mais essas pessoas, porque eu também não sou uma pessoa que tenho uma conduta de trabalho. Eu sou um orientador espiritual, onde eu realizo também alguns tratamentos espirituais para o bem, e recebo muita gente que vem com ideias por vezes muito negativas e a querer fazer outras coisas que eu não faço, e depois acabo de facto por me incompatibilizar e por não conseguir dar mais seguimento a uma pessoa que de facto tem ideias totalmente diferentes das minhas e acham que com o mal é que se consegue pagar o mal com o mal, e que querem de facto entrar por energias obscuras e na qual a mim eu não me identifico e não sinto qualquer tipo de compatibilidade com esse tipo de energias, e obviamente que não consigo depois dar seguimento. Muito interessante isso que você coloca. E eu queria te fazer uma pergunta, considerando que boa parte das pessoas que vão nos assistir, né? Então, tem pessoas aqui na Espanha, no Brasil, no México, no Peru, na Argentina, enfim, e muitos são estudantes. Então, quando você coloca estudantes de cartomancia ou de tarô, quando você traz essas informações, o que você pode sugerir para que as pessoas não caiam nesse tipo de banalização? Então, se eu sou uma pessoa que estou começando a estudar, como eu posso me manter num caminho sério? E a segunda pergunta você disse que pode haver uma incompatibilidade com a pessoa que te procura, né? Com o consulente. Como você faz essa seleção?
Você atende todo mundo que te procura? Como é que você É, faz? eu atendo qualquer tipo de pessoa que me procura, porque não sou eu que faço a gestão da minha agenda. Eu tenho o meu preço de consulta, que é um preço acessível a todas as classes sociais. Sou uma pessoa que trabalho, graças a Deus, todos os dias, tenho sempre a minha agenda cheia, porque tenho um preço acessível a qualquer pessoa e eu não consigo saber quem está do outro lado. Quando eu chego ao meu consultório, as pessoas fazem as marcações com a minha assistente e apresentam-se na sala de espera e eu são encaminhadas à minha sala e eu recebo as pessoas, portanto eu não consigo saber quem vem, a não ser quando chegam ao pé de mim. E de facto, quando eu sinto que as pessoas vêm com ideias de querer que eu possa fazer mal a outras, ou querem também manipular a minha consulta, porque há muitas pessoas que também não querem ouvir a verdade. Muitas pessoas também nos procuram e começam a tentar manipular a consulta e a conduzir para outro lado aquilo que eu estou a dizer e não querem aceitar por vezes a verdade. E obviamente esse tipo de pessoa que não aceita a verdade e que tenta manipular a nossa leitura não está receptiva a informações úteis para ela, quer ser Uhum, enganada. E para ser enganada não pode ser comigo, tem que procurar outra pessoa que possa entrar no mesmo jogo que essas pessoas querem. claro. E E o que daí você surge. faz? Eu faço a minha consulta, faço o meu trabalho normal, tento dizer que esse é o ponto de vista da pessoa, que o meu ponto de vista é outro, que efetivamente se calhar no futuro a pessoa terá que procurar outro cartomante que possa Uhum, ter a mesma ideologia que ela para poder então atingir os fins que quer, mas que essa não é a minha conduta profissional entrar por esses caminhos e que informe a pessoa que também não vai ser positivo para ela, porque a pessoa quando entra noutros caminhos e quando também não quer ouvir a verdade para melhorar a sua condição de vida, a vida vai ser uma bola de neve, porque nunca vai mudar. Por isso é que as pessoas muitas vezes dizem assim, mas porquê, senhor Rui, porquê que eu atraio o mesmo tipo de homem? Há muitas mulheres que dizem, pois porquê? O meu ex-marido era assim, o meu antigo namorado era assim, agora apareceu uma outra pessoa. Porquê é que as pessoas que me aparecem são todas violentas, são todas que me traem? Porquê? Porque está dentro se nós não fazemos a mudança dentro de nós vamos atrair o mesmo tipo de pessoa, porque há mudanças que nós próprios temos que as mudar para atrair outro tipo de vibração e outro tipo de energia. E há muitas pessoas que se acomodam e que não querem fazer essas mudanças, não querem se libertar dessas amarras que estão junto delas. E depois a vida não evolui. A vida vai estar sempre a cobrar, vai estar sempre a exigir delas. Por isso não conseguem manter segurança no emprego, não conseguem manter segurança emocional, nem familiar, acabam sempre, aquelas pessoas estão sempre com problemas familiares, discussões, problemas, guerras, porque as pessoas não querem também se libertar e resolver as situações. Vivem muito no conflito e assim nunca conseguem evoluir. claro. Entendo. E o que você sugeriria, então, para quem está começando a estudar? Como é que se eu estou É, começando a estudar, como é que eu posso saber se eu estou num caminho que eu estou respeitando esse ofício, se eu estou sendo coerente, se eu não estou banalizando a profissão? Como é que eu posso saber? O que você sugere para os seus alunos? Como você ok. encaminha essa questão? Ok, eu de facto, com os meus alunos, eu dou sempre uma aula e digo sempre que apesar das pessoas estarem a fazer um curso comigo, não quer dizer que tenham capacidades e habilitações para serem cartomantes. As pessoas fazem comigo workshops de tarô, de cartomancia tradicional, de baralho cigano e outros cursos vários que eu dou, mas nem todas as pessoas que fazem essas formações têm capacidades, intuição e conhecimento por vezes o suficiente para serem bons tarólogos. As pessoas para serem bons tarólogos têm de facto ter muita sensibilidade, é importante ter muita sensibilidade, é importante estudar muito, conhecer muito as cartas do tarot e das cartas do baralho cigano como nos conhecemos a nós próprios, temos que conhecer tudo muito bem e depois, de facto, temos que ter uma grande também preparação psicológica. É importante que nós possamos também sentir e respirar um ar tranquilo. E nós também, quando entramos para. Há vocações na vida, nem toda a gente tem vocação para ser médico,
nem toda a gente tem vocação para ser bombeiro, para ser enfermeiro, não é? E eu acho que para entrar no mundo da cartomancia tem que se ter vocação, não é só gostar, tem que se ter vocação para auxiliar, para ser um bom terapeuta, ser um bom comunicador, tentar passar o melhor para o consulente, e eu indico sempre às pessoas que têm que estudar muito, e estudar muito não só tarô, mas como outras áreas, que as pessoas possam estudar cursos pequenos cursos de aprendizagem e introdução à psicologia, que é muito bom também para saber escutar o outro, porque o tarólogo e o cartomante não é só falar, nós também temos que saber escutar e temos que saber aconselhar, e nós no fundo temos que saber um bocadinho de tudo também, não é? Temos que saber um bocadinho de tudo, porque a nós vêm pessoas com todo o tipo de questões, e de facto eu indico sempre que tem que haver muita tranquilidade e não pode haver precipitações. O tempo certo chega na hora certa, não é? As coisas, tudo tem o seu tempo certo e a hora vai chegar. Não nos podemos precipitar em nada. Eu também fiz o meu curso de gestão hoteleira, eu trabalhei há alguns anos na área da hotelaria, fazia as minhas consultas nos tempos livres, quando eu chegava do meu trabalho aos fins de semana, nos meus dias de folga, fui fazendo, fui ganhando experiência também, fui tentando ver, identificar-me e sentir a energia das pessoas, como é que eu funcionava, e não fiz deste trabalho logo uma necessidade de querer ganhar dinheiro com ele, de querer enriquecer com a cartomancia, porque eu tinha o meu outro trabalho, portanto eu fui fazendo um trabalho gradual. Entendes? Eu até inicialmente eu nem cobrava as minhas consultas era por donativo, não tinha um valor fixo para as minhas consultas, cada pessoa deixava o que queria. E fui construindo esse trabalho espiritual. Mas eu cresci muito também e aprendi muito com as consultas, porque nós podemos ter muito conhecimento, mas é na prática que nós também desenvolvemos muito a nossa intuição e que vamos conseguindo também captar muitas informações. A prática é fundamental também para a evolução de um bom cartomante e de um bom tarólogo. Claro, porque é muito interessante isso que você disse realmente, né? Porque às vezes parece que só o estudo dos símbolos das cartas é suficiente para que você esteja preparado para atender os outros. Uma coisa é você trabalhar com as cartas e você ali, na hora que alguém senta na sua frente, tudo muda, né? Você tem É verdade. que saber acolher a pessoa, muito interessante isso que você coloca. E Rui, queria saber a sua opinião, assim, não sei se você acha que tem um diálogo entre esse universo, né, do esoterismo, da cartomancia, entre Portugal e Espanha, se você acha que se tem esse diálogo entre Portugal e o Brasil, como é que você vê? Sim, acredito que sim, que entre Portugal e Brasil de facto há uma grande ligação, até porque muitas áreas das mâncias e este mistério, portanto até esotérico e espiritual, vem muito do Brasil, não é? Muitas coisas em Portugal veio do Brasil, a informação, a parte da adivinhação, todo este mistério que nós bebemos e sempre bebemos em Portugal, estas magias, a parte da adivinhação, vem toda do Brasil, pelas telenovelas que eram mostradas antigamente, porque o Brasil é um país de muita fé e é um país de muita divulgação dentro desta área esotérica. E de facto também através dos pais de santo que vinham do Brasil para Portugal também trouxeram muita influência. Neste momento em Portugal temos muitos terreiros de Umbanda e Candomblé, temos muitos centros de mesa branca em Portugal que foram de facto os brasileiros que vinham para Portugal, emigraram e que abriram cá casas, e de facto acabou-se por divulgar muito essas culturas afro-brasileiras através do povo brasileiro e das formações também que os brasileiros vinham dar a Portugal, e de facto foi criando também uma sintonia nesse sentido, e de facto o conhecimento expandiu-se e houve de facto uma interligação muito grande entre Portugal e Brasil, mas de facto o Brasil tem muita influência num sentido bastante positivo em relação à espiritualidade aqui em Portugal, porque nós bebíamos muita informação sobre livros, muitas coisas escritas que vinham do Brasil, porque nós há muitos anos em Portugal não havia literatura esotérica, não havia literatura sobre cartas, sobre tarô,
em Portugal. Portanto, tudo aquilo que nós cá consumimos vinha tudo escrito do Brasil, dos estudos que faziam no Brasil. E de facto o Brasil é muito importante para nós e é um país que eu tenho muito amor também. E Espanha também de facto também é muito rica, porque Espanha também desde sempre se usou a baralha espanhola, não é? O baralho tradicional espanhol que muito, e o tarot também, como a cartomancia francesa, em Espanha também é muito utilizada, mas de facto também tem muita influência pela imigração que, como nós em Portugal temos os brasileiros, em Espanha têm muitos mexicanos, têm muitos cubanos, muitos peruanos, e cada país desses tem um conhecimento também muito vasto e muito fundo, muito profundo sobre a espiritualidade, sobre o espiritismo, que também trouxe para a Espanha. E de facto Espanha também é de facto um país que tem muita riqueza e neste momento também tem-se expandido muita espiritualidade por Espanha toda. Mas de facto eu acredito que em Espanha também já há muita divulgação e também houve um despoltar de muitos profissionais da área do tarot e curiosos, também de há uns anos para cá no Brasil, porque eu cheguei a dar formação em Espanha, em Madrid, e cheguei a frequentar alguns centros também aí em Madrid, e de facto também tenho vindo a verificar nos últimos anos esta também grande invasão em Espanha, que eu penso que tenha sido no mundo inteiro, porque eu tenho de facto pessoas no meu Facebook do mundo inteiro, e até bastante jovens também, e que de facto tenho vindo a ver que têm muita curiosidade sobre as mâncias, e têm páginas e também são tarólogos e cartomantes. Muito interessante esse caminho de volta, né? Quando você diz que Portugal bebe bastante da espiritualidade do Brasil e que a Espanha da mesma forma, né? Do Peru, do México, enfim. Essa semana eu estava ouvindo a Maria Del Mar, né? Que ela é da escola da Marilô Casals, né? Ela estava contando que por muitos anos na Espanha não se tinha livros de tarô durante a ditadura, nem lojas que pudessem vender, porque o Franco proibiu qualquer uma dessas expressões, e que realmente os livros vinham do México, do Peru, e que depois que acabou a ditadura que essa coisa começou a retomar e ganhar mais força, né? Igual em Portugal, porque nós antigamente, quando tínhamos cá também, pronto, a ditadura e tínhamos cá também o Salazar, era proibido haver qualquer tipo de livros sobre o esoterismo, não havia. E antigamente, e as primeiras cartomantes em Portugal, de antigamente, usavam as cartas do método do São Cipriano, porque os primeiros livros que apareceram sobre o esoterismo eram livros que vinham do Brasil, que era o antigo livro Capa Negra de São Cipriano. E o livro de São Cipriano, que foi feito no Brasil, isto há 60, 70, 80 anos atrás, o livro vinham do Brasil e onde ensinava, não sei se já se conhece o livro de São Cipriano, conheces? Eu só de nome, mas eu nunca vi. Pronto, mas é um livro muito bom, apesar de ter uma conotação muito negativa, porque fala tem algumas rezas e tem algumas simpatias de magia negra, mas é um livro onde fala sobre os signos, fala sobre a leitura das mãos e fala sobre cartomancia, tem muitas orações e tem muita coisa. E as primeiras cartomantes, portanto, em Portugal, que queriam saber prever o futuro, aprenderam no livro de São Cipriano. A simbologia da cartomancia das 40 cartas eram aprendidas através do livro de São Cipriano, que foi os primeiros livros em Portugal também. Ah, que interessante. É muito interessante resgatar, né, essa história. E uma pergunta que eu queria te fazer, considerando essa lógica, né, da cartomancia nos dias de hoje, você falou um pouco sobre a internet, também você acha que de que forma a gente pode usar essa ferramenta a nosso favor, né, dentro daquela lógica de construir um caminho coerente e respeitoso? De que forma a internet pode ajudar a melhorar essa imagem? Sim, eu acredito que a internet, de facto, os meios de comunicação e de divulgação e o marketing é muito bom para que nós possamos
pronto, se não houvesse internet, nós neste momento não poderíamos estar a conversar Exatamente. e a ter aqui um bate-papo e divulgar, não é? Para que todos possam nos conhecer. E de facto a internet é muito bom para que nós possamos nos unir e para que nós possamos nos mostrar o nosso trabalho. E há muitas pessoas que são muito bons profissionais e que fazem muitos vídeos para que nós possamos aprender com eles também na internet ou no YouTube. Há vídeos de pessoas maravilhosas que trabalham na cartomancia e que expõem o seu trabalho lá, e para quem quer aprender é vantajoso e de facto é muito bom. E o importante é nós também percebermos de facto quem são os bons e quem são os maus, para que nós possamos seguir os bons e não os maus e perceber esse tipo de energia. Mas a internet de facto é muito bom no aspecto de nós divulgarmos, mas também tem havido excesso de publicidade, tem havido excesso de grupos de tarô, excesso de diretos de tarô. Eu acho que isso tem a ver, acaba-se por promiscuizar, sabes? É a mesma coisa que com um cantor ir cantar para a rua, sabes? Na calçada da estrada cantar, como um médico dar consultas num vão de umas escadas, sabes? Acabamos às vezes por promiscuizar muito uma coisa tão séria. É bom nós fazermos debates, falar sobre os temas, podemos até tirar uma cartinha, dar uma ajuda a uma pessoa que nos procura e tirar uma cartinha, mas não fazer isso vida, porque há pessoas que fazem diretos todos os dias, a fazer cartas, a fazer leituras. Isso não é positivo, porque acabamos por estar a passar por vezes uma imagem muito banalizada também das coisas, entendes? Nós Uhum. darmos uma orientação, dar uma ajuda, é saudável, mas tem havido excesso desse tipo de trabalho que eu não me identifico. Eu não Uhum. me identifico, fiz alguns diretos nesta fase de quarentena que nós tivemos em casa, para estar mais próximo das pessoas, porque há muitas pessoas em casa e eu também quis falar um pouquinho e coloquei algumas cartas para que as pessoas pudessem apaziguar um pouco a dor delas e dei uma orientação. Mas deixei de fazer porque eu acho que não, tudo o que é excesso também cansa. E até porque eu também tenho o meu consultório e também não tenho tempo, porque saio muito cedo, chego muito tarde, tenho os meus trabalhos, tenho as minhas sessões, tenho as minhas consultas e acabo por também não ter tempo por me dedicar muito à internet. Eu até gostava de ter mais tempo para fazer vídeos para o YouTube, só que o meu tempo é tão preenchido que eu chego a casa sempre tão cansado, faço os meus banhos de descarga e vou sempre ler um pouquinho e descansar, porque venho sempre muito absorvido de energia. Claro, e já que a gente está falando sobre isso também para encerrar, porque não quero te cansar demais, você tem notado nos últimos dias que as sessões têm sido mais difíceis, que as pessoas estão mais carregadas nesse período que a gente está passando? Você tem notado alguma É, diferença nas sessões? sim, eu tenho sentido que as pessoas de facto vêm com uma energia de muito medo. As pessoas de facto desta fase, muita gente ficou desempregada, muita gente ficou sem dinheiro e sinto que as pessoas estão muito apavoradas com o futuro, porque quem acredita que o mundo vai melhorar, para quem acredita que esta quarentena foi um processo de evolução para o mundo e foi um processo de introspeção, uma aprendizagem, uma lição. De facto foi, mas não foi para a maioria das pessoas. Há muita gente que ainda não aprendeu com esta situação que nos aconteceu, portanto eu não acredito. Eu sou muito positivo, mas também sou muito racional e sou muito verdadeiro. Eu não acredito de facto que as coisas vão melhorar assim tão facilmente como as pessoas dizem que vai melhorar, mas as pessoas vêm com uma energia de muito medo e de muito receio. As pessoas estão muito negativas e apavoradas com o amanhã, com o futuro, sim, estão. É bom a gente se preparar, né? Também dentro de tudo isso que você nos contou sobre a sua percepção, talvez agora a gente precise ser mais sério ainda, mais preparado É, ainda, eu né? penso que no meio desta vulgaridade, no meio, eu conheço já daqui, eu sou novo, já tenho quase 40 anos, mas eu estou quase a fazer, mas eu sou uma pessoa que eu já conheci muitas pessoas na espiritualidade, já conheci muitos tarólogos, já conheci muitos cartomantes,
já conheci muita gente e de facto tenho vindo a perceber que há muita gente de facto a fazer muita coisa, mas há muito pouca gente a fazer boa coisa, como se costuma dizer, não é? E de facto é importante nós unirmos muito, porque há muito cartomante, há muito tarólogo, há muita pessoa que se intitula de espiritual e até pessoas bastante conhecidas que têm vindo a prejudicar muita gente e pessoas que tentam passar por cima umas das outras, como os plágios. Nós em Portugal temos aqui alguns autores que têm plagiado livros de outros Sim. colegas. Portanto, onde é que existe a espiritualidade dessas pessoas que tentam conduzir as boas palavras e as boas energias e depois que fazem plágios e tentam copiar o trabalho de outros? Isso não é entrar, não é vibrar na energia do amor e na energia da honestidade. Por isso a vida encarrega-se de colocar tudo no seu lugar. Só que enquanto coloca e não coloca, há aquelas pessoas que, pronto, que vão passar por provações, claro. Claro, então essa questão do plágio tem sido em Portugal, né? Mas no Brasil também. Eu conversei com pessoas de outros países dentro desse universo da cartomancia. É um tema importante, né? Tem havido muita gente a tentar plagiar, por isso é que eu te digo, há muita gente que quer espiritualidade, que entra na espiritualidade, mas que não tem, nem procura espiritualidade, não é? As pessoas entram neste mundo, mas por questões de ego, por questões de quererem ser ou quererem sentir, mas não é honesto uma pessoa entrar no mundo da espiritualidade ou da cartomancia, a querer copiar o trabalho dos outros, a querer fazer igual aos outros, porque nós não somos iguais a ninguém. Eu não sou o melhor cartomante do mundo, eu não sou o tarólogo com mais conhecimento do mundo, eu ainda tenho muito a aprender, eu ainda estou a aprender, eu ainda estou a ler livros aqui da nossa amiga, por exemplo, Tânia Durão, Claro. Eu aprendo muito com ela, como outros autores de livros que tenho aqui para ler em cima aqui da mesa. Eu estou constantemente a aprender porque cada um coloca o seu ponto de visão, cada um coloca a sua forma de trabalhar e nós vamos aprendendo uns com os outros porque nós estamos sempre em crescimento, a vida é uma aprendizagem. Nós vivemos nesta vida, é uma vida que nós aqui vivemos e aprendemos, porque a vida é uma escola. Nós estamos em constante mudança, evolução e aprendizagem, portanto ninguém sabe tudo, não é? Nós estamos sempre a traçar novos rumos e novos conhecimentos, portanto não há o melhor tarólogo do mundo, não há o melhor espírita do mundo, há pessoas sim com maior capacidade espiritual ou com maior conhecimento ou menor conhecimento, mas temos é que tentar sempre melhores a cada dia dentro da honestidade. E a honestidade é algo que tem que permanecer na nossa área. Entendes? Porque o médico há médicos que não são honestos, há advogados que não são honestos, tudo bem, mas nós trabalhamos na energia espiritual, nós temos que ser honestos, nós temos que ser pessoas que, como os padres, como os pastores das igrejas, como levam a palavra de Deus às pessoas, portanto têm que ser honestos e dentro da religião tem que haver honestidade, tem que haver sinceridade e paz, isso é o principal. Claro, não, muito bonito isso que você disse, sem dúvida. Se as pessoas nos procuram para um conselho, uma orientação, se você não trabalha dentro da lógica da honestidade, da verdade, que mensagem você passa, né? Exatamente. Então, olha, eu trouxe aqui, assim, para mostrar o seu baralho. Ah, está aqui. Ah, que maravilha! Aqui, o baralho da cigana Natasha. Conta pra gente, quem quiser, primeiro conta pra gente, esse é o baralho da cigana Natasha, e esse que você tem é... Esse que você mostrou? Este é o tarô energético. O tarô energético, é muito bonito esse também. Que é um oráculo também que eu criei, onde também tem algumas imagens do baralho cigano, tem uma mistura, tem algumas imagens que não existem, algumas também como o tarô também tem, e tem algumas diferentes que não existem no tarô nem no baralho cigano. Foi este primeiro oráculo que eu criei, senti a necessidade de criar um baralho onde tivesse algumas imagens que faziam parte da minha vida
e que faziam parte também da vida de todas as pessoas que me procuravam, porque aqui eu coloquei os 40 estágios da vida, desde o nascimento até à morte, a doença, a saúde, a alegria, a tristeza, a pobreza, a riqueza. Eu aqui coloquei a bondade, a maldade, eu aqui coloquei os 40 estágios da nossa vida dentro deste oráculo. E, de facto, é um oráculo muito rico para fazer autoconhecimento, para fazer consultas de futurologia. É um oráculo muito certeiro nesse sentido. Mais tarde, este oráculo foi em 2008 que eu o concluí. Estamos em 2020, já tem 12 anos. O tarot energético já tem 12 anos de concluído. Foi editado mais para a frente, mas só ficou pronto. Ficou concluído em 2008, mas só em 2012 ou 2013 é que eu o editei. Depois, mais para a frente, que foi há 2 anos, eu senti a necessidade de ter um oráculo, ter o baralho cigano, porque é o baralho da minha paixão, é o baralho com que eu trabalho, abro sempre as minhas consultas, e foi com este que eu me iniciei, nem foi com o tarot, nem foi com a cartomancia tradicional, apesar de também a usar, mas foi com as cartas ciganas que eu iniciei a minha vida espiritual dentro da cartomancia. E a minha mentora espiritual é a cigana Natasha, e eu senti a necessidade de criar um oráculo em homenagem à minha cigana Natasha. E, portanto, em conjunto com o Jane, que foi a pessoa que criou as imagens segundo as minhas orientações, e da cigana Natasha, portanto, dei a cor e nasceu o baralho da cigana Natasha. A cigana Natasha, nas suas sessões espíritas e mediúnicas, gosta muito e pede que todas as pessoas usem uma cruzanque. Ela gosta muito da cruzanque, por isso eu na carta da cruz coloquei a cruzanque, que é a cruz que a cigana Natasha gosta. Portanto, em homenagem a ela, eu decidi criar este oráculo e coloquei o nome da cigana Natasha. Nossa, é muito bonito. Na palestra no Congresso Internacional de Barcelona, eu mostrei o seu baralho, e também no curso que eu estou dando a gente fala sobre ele. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Quem quiser aqui da Espanha comprar os seus baralhos, ou quem quiser estudar com você, né, entender como funciona o tarot energético, né, entender como você trabalha com o baralho cigano, como pode te encontrar? Sim, quem quiser comprar pode entrar em contato comigo através do Instagram ou da minha página oficial do Facebook, que é Tarot Rui Pereira, e eu faço o envio dos oráculos para toda a parte do mundo, que eu possa ser enviado, eu envio, sem qualquer problema. E também há alguns workshops. Normalmente não realizo muito workshops nem cursos por videochamada. Eu faço mais os meus cursos presenciais, porque nem sempre consigo gerir o tempo para conseguir estar a fazer os cursos por videochamada, mas também é possível, já tenho feito, mas não é com frequência. E, de facto, tenho algumas pessoas para iniciar agora uma formação, sim, até pelo Zoom, porque conseguimos reunir, ou até também já no WhatsApp, também já conseguimos reunir até 6 pessoas, e também facilita, porque estar a dar uma pessoa só acaba às vezes por ser cansativo, e nós acabamos por juntar 4 ou 6 pessoas e vamos dar uma formação sobre o baralho cigano. Mas basta entrar em contato comigo, eu depois indico como é que se processa e explico tudo muito certinho. E é fácil. Claro. Nós vamos deixar também aqui os seus contatos na descrição do vídeo, para que quem quiser possa pedir os baralhos, enfim, ou fazer mais perguntas. Tem o meu site, também tem o meu site, que é www.tarogruipereira.pt, que é o meu site também novo, que eu tenho, que é o mais fácil de acesso. Basta, portanto, também acederem ao site, tem toda a informação sobre mim, a minha biografia. O trabalho que eu tenho feito cá em Portugal em televisão é mostrado também lá no site. Tem as cartas, tem os oráculos com que eu trabalho, eu coloquei todos lá no meu site. Está lá tudo. Ah, perfeito. Então, eu sugiro que quem está nos assistindo que dê uma olhadinha no seu site para conhecer, e que
Era a nossa ideia que em algum momento também você pudesse vir aqui para Madrid, né? Essa E pandemia vou, desorganizou um pouco os planos. e vou. E Nós, você também já sabe que eu agora também tenho aqui um espaço novo aqui em Lisboa, que é um centro que é a essência da vida, é um espaço onde eu tenho vários gabinetes, vários consultórios, tenho uma sala tem capacidade para 20 pessoas para poder dar formação, também podemos agora mais para a frente poder organizar um workshop onde nós podemos dar os dois, ou você pode vir cá dar uma formação, que eu tento organizar tudo, e vem cá a Lisboa e também mostra o seu trabalho cá, que também há cá muita gente que a espera. ai, maravilhoso, muito obrigada, Sim, Rui. Queria te claro. agradecer muito pelo tempo. A nossa Não, ideia era eu é que conversar um pouco, agradeço. porque tem muitas pessoas interessadas nesse assunto, enfim, e Eu criar essas sei, pontes, né, entre Portugal, Espanha, México, Peru, Brasil. Então, muitas pessoas que falam espanhol também vão nos assistir, além das que falam português. Obrigada. claro, obrigado eu e um abraço a todos e que desejo a todos que sejam muito felizes e que se nós tentarmos sempre conduzir a vida com honestidade, o universo traz sempre o melhor para nós. Assim seja. Muito obrigada por compartilhar a sua Obrigado, sabedoria com a gente. obrigado, um beijinho, obrigado. Beijinho.